Quando nós tratamos os nossos de vocês, temos um terceiro grupo de pacientes onde a fraqueza inicia-se justamente pela alteração bulbar, ou seja, as funções de fonação, mastigação, voz e deglutição são as funções que encontram-se alteradas em um primeiro momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre deglutição. Quando vocês chegam para nós com umas certas dúvidas. Eu tenho dificuldade para me alimentar, a minha voz está diferente, eu estou com dificuldade para me comunicar, a minha fala está mais lenta, está mais laboriosa, está mais pastosa, e é necessário que o terapeuta tenha um conhecimento de como você está qualificando este bolo alimentar. Por quê? Da mesma maneira que a ela começa de uma forma apendicular e começa de forma distal, ou seja, a fraqueza e vai ela dá pela pontinha da língua e pela borda da língua. Isso significa que, inicialmente, a minha fraqueza é para qualificar, para organizar e para acomodar este bolo alimentar. Mas eu consigo mastigar e deglutir. Por isso que é tão comum que vocês comecem engasgando com líquido ralo. Porque a língua, ela perde o seu formato de concha e ela fica mais plana. E daí vocês colocam a água na boca e falam, mas eu engasgo até com a saliva, engasgo com a água. A coisa mais simples do mundo, não é, porque ela corre muito depressa. Então, no primeiro lugar, nós vamos ter que compreender melhor como vocês estão qualificando, mastigando, acomodando, e em seguida fazendo esse trânsito, essa propulsão, essa ejeção e esse disparo. A propulsão e a ejeção, ela vai ter uma dificuldade mais tarde, porque ela depende de fibras posteriores de língua. E neste primeiro momento, essas fibras, elas não estão comprometidas. Elas se comprometem com a evolução da doença. Uma das nossas grandes dificuldades é que alimento que eu posso comer de forma segura? O quanto que eu posso, alimentos mais pastosos, alimentos mais viscosos, alimentos mais elásticos. Então, junto com a nutricionista, nós vamos fazer uma dieta equilibrada e na consistência adequada para cada um de vocês. A preocupação maior é com a saliva e com a secreção. Nós temos medicamentos para isso, tem vários tipos de medicamentos no mercado, amitriptilina, escopolamina, buscopan, atropina e temos também a toxina botulínica. Às vezes é necessário fazer um mix. Tá? Tem pacientes que têm pouca secreção e só com medicamentos, a gente sabe que a amitriptilina ela é dada gratuitamente no SUS em relação a outros medicamentos que são bem mais caros, como escopolamina, toxina botulínica, né? Força, às vezes eu faço uma força expiratória depois, para que eu proteja a minha via aérea inferior.
E daí nós temos agora uma grande preocupação que é, se o alimento seguir o caminho errado, eu preciso tirar ele dessa via aérea inferior. Eu não posso deixar que esse alimento ele siga para o meu pulmão. Então é necessário que eu faça também trabalhos respiratórios e de tosse. Então, como nós coube ao fonoaudiólogo a parte mais alta, que é a cabeça, ele precisa trabalhar com terapeuta ocupacional, fisiomotora, fisiorrespiratória e nutricionista. Tá? O fonoaudiólogo é o profissional que ele necessita do apoio da sua equipe. Durante a avaliação da disfagia, nós vamos acompanhando, enquanto o alimento está na boca, fase oral, quando ele parte em relação a essa via aérea inferior, que nós chamamos de fase faríngea, até que ele desce para alcançar o estômago, que nós chamamos de fase esofágica. Lembrando sempre que o mesmo caminho que nós utilizamos para respirar é o mesmo caminho que nós utilizamos para deglutir. Então, é necessário ter uma deglutição segura para que eu não corra riscos desnecessários de pneumonia aspirativa. Paciente bem tratado e bem acompanhado não precisa ter pneumonia aspirativa. Lembrando que todo o trabalho que nós fazemos, nós trabalhamos com o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, nós realizamos uma reabilitação neurológica. Se nós temos uma menor unidade motora, ou seja, temos um menor número de unidade motora, é necessário que aquelas que nós temos, que elas sejam extremamente eficientes. Então, se eu tenho uma sala e de repente eu dispenso metade dessa sala e só metade que vai trabalhar, essa metade tem que ser muito boa. Então, é necessário que ela seja treinada, porque nós vamos fazer estímulos periféricos com representações corticais. Então, é necessário que eu represente corticalmente, no meu córtex cerebral, um maior apoio, e eu faço isso através de estímulos periféricos. Pois bem, depois que nós avaliamos a deglutição, é necessário classificar esta deglutição, e ela é classificada em normal, leve, moderado, grave e profundo, porque para cada grau, para cada gravidade, eu tenho exercícios específicos. Eu não tenho como orientar um paciente leve da mesma maneira que oriento um paciente grave. E vamos entender por quê. Um paciente leve, ele não tem tanta alteração, respiração, deglutição. Ele come muito bem, em menos de 3 deglutições ele está comendo, e a maior dificuldade, como eu já falei, é aquela forma de concha da língua. Então, a dificuldade é para qualificar, organizar e acomodar o alimento. Ele tem lentidão e pouca coordenação. E ele tem uma cavidade oral praticamente bem pressurizada. Ou seja, com um pequeno número de manobras, controle, ele consegue ter uma alimentação muito semelhante à alimentação que ele sempre fez. E ele vai viver muito bem, sem riscos desnecessários. Quando ele vai passando por uma alimentação, por uma fraqueza maior, vai perdendo unidades motoras nessa região bulbar, vai agravando. E é necessário que ele saiba que alguns alimentos agora, ele começa a ter riscos. Então a gente fala alface. Alface é uma folha lisa que parece que não causa risco nenhum, assim como a água. Mas se eu perco a pressurização da cavidade oral, se eu perco a minha força de apoio de tosse, e um alface molhado no azeite, molhado no vinagre, alcança as minhas pregas vocais, que é o que separa justamente, cadê a ponteira? É aqui, tá? Esta região. Então, aqui estão as pregas vocais, e de repente eu como um alface, que eu estou passando de uma disfagia leve para grave, estou na moderada. Eu já tenho uma dificuldade, e esse alface, ele cola nesta região, que é como se fosse uma folha de papel, e eu perco a minha força expiratória, a minha força de tosse, eu posso entrar num quadro de apneia e ficar com engasgo que seja necessário, talvez uma tráqueo, fora do tempo. Eu não precisaria dessa tráqueo se eu não tivesse entrado nesse estado de apneia. Mas nós temos pacientes que foram para tráqueo precocemente porque não tinham sido bem orientados de qual tipo de alimento que eles poderiam utilizar naquele determinado momento. Então, é necessário que vocês tenham acompanhamento, nem que seja de orientação, nem que seja uma boa conversa sobre o que você pode ou não pode fazer neste momento.
E ao contrário, temos pacientes tratados que foram encontrados na disfagia grave, com uma fraqueza, lentidão em coordenação, grande quantidade de secreção e resíduo de cavidade oral, e que nós, com terapia, passamos para uma disfagia moderada, né? Temos aqui os representantes da Ana Silvia, que quando chegou não mastigava nada, a Marina está aqui para comprovar, fazia assim para tentar ir de um lado, fazia assim para tentar ir para o outro, porque não tinha coordenação, não conseguia mastigar, e hoje melhorou tanto que para o meu estresse, quer comer sanduíche com queijo derretido, e a Marina, de vez em quando, acata, olha Marina, que puxão de orelho público este, né? Porque ela já está se achando, né? Ela está tão bem, tão boa, tá? Que agora ela voltou a comer, uma paciente que só estava comendo por gastrostomia, uma época, e ela voltou a mastigar, voltou a comer, a ponto de abusar da minha confiança comendo queijo derretido e pizza de mussarela. Mas vamos lá, a gente merece, a gente trabalha bem e depois dá nisso, né? Ele fala assim, ó, você deu prazer, agora aguenta o tranco. Epaca. Pois bem, então o que a gente vê? Na disfagia esclerose lateral miotrófica, a gente repara que o primeiro alimento, tá? Com mais dificuldade é o líquido, mais comum e precoce, tem, por causa do escape prematuro, o líquido que chega antes, então o paciente acaba engasgando. E no segundo passo, então, quando começa a alteração de fibras posteriores, uma maior despressurização da cavidade oral com os alimentos pastosos e sólidos. Aqui é só lembrando, gente, que muitas vezes, isso a gente já vê muito no ambulatório, o paciente engasga, vocês dão água para ele. Pelo amor de Deus, ele está engasgando com a água. Então não é para dar água, é para orientar como beber a água, tá? E lembrando que se engasga, a gente tem que pedir tosse e não respira. Porque se respira, eu ainda puxo mais para a minha via aérea inferior o que está engasgado. Então, se o paciente engasga, se vocês engasgam, vocês têm que aprender a tossir em seguida. Pois bem, então, no primeiro momento, o que o fonoaudiólogo faz? Ele trabalha com os mecanismos protetores. O alimento não deve alcançar a via aérea inferior. Então, este é um trabalho onde eu vou trabalhar a tensão e mobilidade de língua, véu, lábios, laringe, porque o meu interesse é, se está tudo diminuído, eu tenho que elevar tudo. Então, eu tenho que trabalhar a coordenação e amplitude do movimento, eu vou trabalhar a qualificação e acomodação, a força propulsiva, a força de ejeção oral e, principalmente, o sincronismo com a transição faringoesofágica, melhorando a peristalse faringeal e a elevação e anteriorização laríngea, para que não ocorra resíduos na faringe, penetração laringeal e aspiração traqueal. Mas, e se o alimento chega na via aérea? Pois é, daí entra a equipe da fisiorrespiratória para nos ajudar. Hoje em dia, eu não acredito mais em um trabalho fonoaudiólogo sem um trabalho de fisiorrespiratória em equipe, tá? Ultimamente, eu acho que a fisiorrespiratória ela vai aprender a virar fonoaudiólogo. Então, ela precisa ter um conhecimento maior da importância dela com este paciente, porque não é só a aeração alveolar, não é só aumentar a capacidade vital. Nós temos que entender que quando nós trabalhamos a nossa força expiratória, nós aumentamos e melhoramos a nossa pressão subglótica, ou seja, a pressão abaixo da glote, e com isso aumentamos a pressurização da cavidade oral e aumentamos o fluxo expiratório. Na hora que nós aumentamos o fluxo expiratório, tantas coisas acontecem. Nós aumentamos fluxos aéreo pela via superiores, nós aumentamos a pressão subglótica e a glote ela tem receptores de pressão. E nós aumentamos a adução glótica. Então, nós permitimos que esse alimento não penetre. É como se a gente fizesse uma bolha de ar em cima da glote, o alimento permeia e ele vai para o esôfago. Então, todos os exercícios que os colegas propõem, como ambu, coffee assist, empilhamento, eles não são necessários só para a respiração. Eles são necessários também para uma melhor deglutição e tempo máximo fonatório, porque agora eu tenho ar para falar. Eu vou elevar toda a sensibilidade orofaríngea, a minha tosse fica mais eficaz
E acreditem e pasmem, voltamos a sentir mais olfato e paladar, porque este fluxo expiratório, ele trabalha com receptores de toda a minha parede faringeal. Aumentamos o apetite e o aporte nutricional. E diminuímos o risco de aspiração, porque a deglutição, ela é pneumática, ela trabalha com pressurizações. Aqui é a minha tese de doutorado, essa tese foi apresentada em um simpósio internacional em Milão, alguns anos atrás, onde eu justamente relaciono a pressão expiratória máxima à disfagia em ela. E o que nós reparamos? Que aqueles pacientes com maior alteração de força expiratória, ou seja, que apresentam a minha via mais alterada, tá? São aqueles que vão ter maior disfagia. Como a pressão expiratória está relacionada à pressão inspiratória, ela também está diminuída. Então, quando nós observamos, nós vemos, isso aqui é um exame que a gente põe uma naso pelo nariz, vai até a glote do paciente, e nós reparamos que, em uma disfagia moderada, temos apenas resíduo faríngeo. Mas, quando cai ainda mais a pressão expiratória máxima, onde eu perco a proteção da via aérea, quando eu vou observar a glote, eu reparo que houve penetração laringeal e aspiração traqueal. Ou seja, eu perco a minha proteção das vias aéreas inferiores. Essas pesquisas têm sido feitas em outros locais também, com outras doenças, associando a importância da pressão expiratória máxima com a duração da deglutição, os números de deglutição e os números de ciclos respiratórios. Então, o que nós percebemos? Qual a conclusão que nós chegamos? Primeiro, eu preciso trabalhar a musculatura bulbar, porque eu quero minha via aérea com proteção. Segundo, se o alimento encontra o caminho errado, eu preciso trabalhar a minha força expiratória, porque eu quero uma tosse eficaz. Aí, então, eu vou ter minha deglutição segura. Eu como, e se por acaso eu engasgo, eu tenho força para tossir. Se, por acaso, ela não é segura pela equipe, pelo fono, fisiorrespiratório e nutricionista, daí sim nós vamos encaminhar para uma via alternativa, porque o nosso interesse é manter vocês nutridos, hidratados. Então, quem é o nosso paciente com disfagia? O paciente com maior risco de penetração e aspiração não é só aquele que tem alteração da fase oral e faríngea, mas é aquele que tem alterações nutricionais e aquele que tem alterações respiratórias. Esse é o nosso maior paciente de risco e ele tem que ser olhado com maior cuidado, com maior carinho. Pois bem, para terminar, não passei tão facinho, vai, Adri. Eu gostei muito, na verdade, eu estou com os filhos na época do Enem, e a Alessandra Venturi, ela é uma psicopedagoga da USP, do cursinho da Poli. E ela fala que o segredo de campeão dos profissionais do futuro é aquele que vão aprender a ver que o mundo não é disciplinar. E eu falo isso para nós. Cada um de vocês não é disciplinar. Não dá para eu separar vocês, um vai cuidar do braço, outro vai cuidar do tronco, outro vai cuidar da cabeça. Vocês vão ser melhores tratados por profissionais que saibam trabalhar em equipe. E por isso hoje vocês estão aqui para assistir às palestras da equipe da Brella. Muito obrigada. Agora, com um carinho todo especial, eu gostaria